Aqui nós temos uma aplicação muito interessante da divisão de frações que é muito usada em problemas. Olha só, uma sala tem 40 alunos, sendo que 2/5 desses alunos são meninos. Quantos são os meninos? Então nós vamos usar o seguinte aqui. Número parcial é igual a número total vezes fração. O que isso aqui significa? No caso, se eu quiser calcular aqui o número de meninos, e aqui seria o número total de alunos na turma, isso aqui é a fração dos meninos nessa turma. Então, se eu quiser achar o número de meninos, que seria o número parcial, é igual ao número total, no caso aqui seria 40, e a fração correspondente a esses meninos. Então, para achar o número de meninos aqui, número de meninos é igual ao número total de alunos, 40, vezes a fração. 2/5 são meninos. Ou seja, o número de meninos é 2/5 de 40, é 2/5 do total. Isso aqui vai dar, então, 80 sobre 5, que é igual a 16. Observe que o problema anterior nós resolvemos através da multiplicação de frações. Eu tinha o número total e eu queria saber quanto que era o número parcial. Agora a gente tem o contrário, a gente tem um problema que na verdade é o mesmo problema, só que ele está falado de outra forma. Ele dá um número de meninos que corresponde a essa fração e quer saber quanto é o número total. Então, o que nós escrevemos aqui no problema anterior? Número parcial é igual ao número total vezes a fração. E se a gente tivesse o número parcial e quisesse achar um número total? É exatamente o que temos aqui, ó. Nós temos o número parcial, que é 16 meninos, que corresponde a 2/5, e quero saber quanto é o número total. Então nós vamos usar essa formulinha aqui. Número total é igual ao número parcial dividido pela fração. Então nós vamos utilizar muito essa fórmula em vários problemas aqui. O que nós temos nesse exemplo? Nós temos o número parcial, que é 16 meninos. Nós temos a fração que corresponde a esse número parcial, 2/5. E a gente quer saber qual é o número total. Então, isso aqui vai dar o seguinte, o número total vai ser número parcial, que é 16, dividido por essa fração. Vou reescrever dessa forma, 16 dividido por 2/5. E a gente sabe que dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração. Então isso aqui vai dar 16 vezes 5 sobre 2. Isso aqui vai dar 16 vezes 5, 80. 80 sobre 2, 40. Olha, ainda agora resolvemos um problema que usava isso aqui. 2/5 da minha mesada é R$48. Quanto é minha mesada? Eu falei que não dava para resolver ainda por divisão de fração, então nós usamos quadradinhos aqui, que dá no mesmo. Mas esse problema aqui é um problema onde a gente tem fração, número parcial e número total. Então a gente pode resolver da mesma forma como a gente fez aqui no problema anterior. Olha, o número total é igual ao número parcial dividido pela fração correspondente a esse número parcial. Nesse exemplo, o número total que a gente quer é a mesada. A mesada vai ser igual ao número parcial, que é R$48, dividido pela fração correspondente a esse número parcial. Isso aqui vai dar a mesma coisa que 48 multiplicado pelo inverso de 2/5, né? A divisão de uma fração por outra, aí você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então 48 multiplicado por 5/2.
48 dividido por 2 vai dar 24. 24 vezes 5, isso vai dar R$120. Então nós vamos fazer isso aqui muito em vários problemas. A gente vai precisar saber o número total e nós vamos calcular esse número total dividindo o número parcial pela fração correspondente. Tá? Tem vários problemas que vão ser resolvidos assim. Mais um probleminha aqui, vocês vão ver que esse problema também recai numa divisão de frações. E sempre é bom a gente trabalhar dessa forma. A gente faz um desenho representando a unidade inteira. A unidade vai variar de um problema para o outro. No caso desse problema aqui, a unidade corresponde ao livro, o número de páginas de um livro. Então é dito o seguinte: José leu 1/3 das páginas de um livro. Então vamos marcar aqui quanto que ele leu. Ele leu até agora 1/3. Bom, então é sempre bom você ir calculando quanto é que resta a cada etapa. Se ele já leu 1/3, então quanto que está faltando para ele terminar de ler? Nesse momento, faltam 2/3. 2/3 é a fração restante aqui. Bom, o que mais que o problema fala? No dia seguinte, ele leu 2/5 das páginas que restaram. Então, olha só, ele leu 2/5 disso. E você sabe que o D corresponde ao vezes, à multiplicação. Então, no dia seguinte, ele leu 2/5 de 2/3. Então, eu posso até marcar isso aqui já. Ele leu, então, 2/5 de 2/3. Se a gente quiser colocar aqui quanto corresponde a isso, vamos colocar. Vamos ver que isso aqui vai dar 4/15. Então, 4/15 de quem? Do livro inteiro. Certo. No outro dia, leu a metade do que faltava. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Eu vou ter que calcular quem é que faltava, no caso. Quem é que estava faltando? Eu posso calcular de duas formas. Ou eu vou pegar a unidade e subtrair 1/3 e subtrair 4/15, ou então eu vou usar isso de uma forma mais simples. Eu vou pegar esses mesmos 2/3 aqui e vou multiplicar pela fração complementar dessa. Ou seja, o que é a fração complementar? É quanto falta para chegar à unidade, né? Então, o complementar de 2/5 é 3/5. Então, seria o complemento. Essa parte aqui. 3/5 de 2/3, isso aqui vai dar, simplificando, todo mundo aqui por 3, isso aqui vai dar 2/5. Então, isso que está faltando aqui para terminar de ler, no final do segundo dia, é 2/5. Mas ele está dizendo que nesse próximo dia, ele não leu tudo, ele leu uma parte do que faltava, ou seja, ele leu a metade do que faltava. Então, nesse terceiro dia, ele leu a metade disso aqui. Então, quanto que ele leu? A metade de 2/5, que é o que estava faltando naquele momento. Ele leu 1/5. E ficou faltando ler para o quarto dia esse restante, que seria a outra metade do que estava faltando. Ou seja, a outra metade de 2/5. Que é 1/5. Então, o que ficou faltando ler para o quarto dia era 1/5. Ele está falando aqui, então, que nesse outro dia, ele leu a metade do que faltava, que era essa parte aqui, que era 1/5, e no último dia, ele leu 30 páginas. Ah, então esse 1/5 aqui corresponde a 30 páginas. Qual era o número total de páginas do livro? Bom, agora eu não tenho mais espaço. Vamos fazer aqui então. 1/5 do livro corresponde a 30 páginas. É o que aconteceu no quarto dia, né? Essa parte que ficou sobrando é o que faltava para terminar de ler o livro, eram as 30 páginas restantes. Então, olha só, isso aqui é uma parte. Isso aqui é a fração correspondente a essa parte. Eu quero saber quanto é o todo, o total de páginas do livro. Qual é a fórmula que a gente usa para calcular o número total?
eu vou dividir um número parcial, a parte, no caso aqui 30 páginas, dividido pela fração correspondente. Isso aqui vai dar a mesma coisa que 30 vezes 5. 30 multiplicado por 5 sobre 1. Isso aqui vai dar então 150. Então o livro tinha 150 páginas. Temos aqui um outro problema que eu vou preferir resolver por um método menos trabalhoso. Eu tenho um grupo de 420 pessoas, sendo que 3/7 são homens. Desses homens, a metade são brasileiros. E desses homens brasileiros, 4/15 torcem pelo Flamengo. Quantos são os homens brasileiros flamenguistas? Então dá pra gente fazer isso aqui só usando multiplicação de frações. Eu tenho 420 pessoas. O número de homens é 3/7. Então basta multiplicar por 3/7, eu vou saber o número total de homens. Então isso aqui vai dar 420 dividido por 7, vai dar 60 vezes 3, que é igual a 180. Esse é o número de homens. Agora, ele fala que desses homens, ou seja, desses 180 homens, a metade são brasileiros. Então, para saber o número de brasileiros, eu vou pegar o número total de homens e vou multiplicar por 1/2, que é a metade. Então, isso aqui vai dar um total de 90 homens brasileiros. E o problema diz ainda que desses homens brasileiros, 4/15 torcem pelo Flamengo. Então, para saber o número de homens brasileiros flamenguistas, eu vou pegar esse número de homens, que é 90, e vou multiplicar por 4/15. Isso aqui vai dar 90 dividido por 15 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, são 24 homens brasileiros flamenguistas.